A palavra de Deus nos diz que há amigos mais chegados que um irmão. E de fato eu e você não podemos viver neste mundo sem amigos. Amigos são pessoas que nos ouvem, são pessoas que nos orientam, são pessoas que muitas vezes nos dão conselhos, que puxam a nossa orelha, que nos fazem perceber as coisas como elas são. Ou seja, são pessoas que muitas vezes nos abrem os olhos. Mas é fato que eu e você não temos apenas amigos. Como seres humanos que somos, muitas vezes nós também estamos cercados de pessoas que não são nossas amigas. E muitas chegam até mesmo a serem nossas inimigas. E normalmente o inimigo é alguém que não quer o nosso bem. O inimigo é alguém que nos calunia. O inimigo é alguém que se levanta contra nós. O inimigo é alguém que nos ameaça. O inimigo é alguém que fala mal da gente. O inimigo é aquele que se levanta muitas vezes com espada contra nós para nos abater e muitas vezes para nos destruir. O Salmo 17, o salmo da nossa meditação neste momento, nós nos deparamos com Davi diante de uma situação na qual os inimigos estão ameaçando, na qual os inimigos estão caluniando o rei Davi, dizendo coisas a seu respeito que não são verdadeiras, e aquilo que está sendo dito está deixando-o magoado, está deixando-o angustiado, e ele não tem a quem recorrer. Aparentemente não há nenhum amigo por perto, não há ninguém para abrir o coração, não há ninguém para ouvir o rei Davi. E em situações como esta, que não são raras, que não são poucas, na nossa vida, na nossa jornada, nós ficamos a perguntar: o que fazer quando a noite chega e não há luz? O que fazer quando a fome chega e não há o que comer? O que fazer quando o coração se angustia e nós não temos a quem recorrer? E aí, nesse momento, Davi nos dá então um norte, Davi nos orienta, Davi vai trazer para nós, nesse momento, algumas orientações, algumas instruções que eu quero trazê-las do ponto de vista devocional. Não vamos olhar para o Salmo aqui na sua teologia, não vamos olhá-lo de uma maneira mais aprofundada, mas rapidamente pense comigo no que está acontecendo com Davi e no que ele faz. E o que Davi faz nesse momento? O título do Salmo é uma súplica pela proteção divina. Ou seja, nesses momentos que eu acabei de mencionar, é sábio da nossa parte, é sensato da nossa parte recorrer ao ser de Deus, recorrer ao Deus eterno e bendito, porque Ele é aquele que está sempre pronto a nos socorrer, é aquele que está sempre pronto a nos ajudar, é aquele que não abandona o seu povo, nem mesmo nos momentos de angústia, nem mesmo nos momentos de dificuldades pelos quais nós passamos. Agora, deixe-me dar-lhes 3 razões pelas quais nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, devemos colocar a nossa esperança em Deus. Primeiramente, porque Deus é aquele que ouve o nosso clamor. Ele nos conhece. Davi diz: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Ou seja, Davi abre o seu coração a Deus, porque ele tem certeza, ele tem a convicção de que Deus é aquele que ouve o seu clamor, Deus é aquele que ouve a sua angústia, Deus é aquele que conhece a sua necessidade. Então essa é a primeira razão. Mas ele nos dá uma segunda razão para confiar em Deus, para abrir o coração diante de Deus. E essa está no verso de número 6, quando ele diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Perceba que Davi, nesse texto, ele não está falando a um Deus que é surdo, não está falando a um Deus que é distante, a um Deus desconhecido. Ao contrário, ele fala a um Deus que ouve e que responde ao seu clamor, que responde à sua súplica, que responde à sua oração. E esse Deus a quem Davi está falando é um Deus cuja mão não está encolhida para não poder salvar, é um Deus cujos olhos
não estão fechados, ao contrário, bem abertos. Seus ouvidos não estão moucos ou tapados, porque Ele é um Deus que ouve o clamor do seu povo. Então, esta é a segunda razão pela qual nós devemos abrir o coração para o Senhor. Primeiro, porque Ele ouve. Segundo, porque Ele responde. E terceiro, porque Ele age em favor do seu povo. O verso 13 diz: Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada e com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos e fraudulentos. Ou seja, são três razões que nós temos para confiar em Deus. E essa terceira é porque o nosso Deus age em nosso favor. Naqueles momentos em que nós nos achamos de pés e mãos atados, naqueles momentos em que nós estamos aparentemente sozinhos, naqueles momentos em que parece não ter ninguém à nossa volta, em que ninguém parece vir em nosso socorro ou vir em nosso favor, Deus vem porque Ele é o nosso socorro. E no outro lugar vai ser dito que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então aqui estão três razões pelas quais nós devemos confiar a nossa vida, confiar as nossas lutas, confiar as nossas guerras, as nossas angústias, os nossos sentimentos, as nossas dores a Deus. Primeiro, porque Deus ouve. Segundo, porque Deus responde. Terceiro, porque Deus age. E é com esta certeza, é com estas convicções que nós desafiamos você a abrir o seu coração para esse Deus que te conhece, que sabe quem você é, que sabe o que você está passando, que sabe quais são as suas lutas, quais são as suas dores. Ele é o Deus que ouve, que responde e que age. Que Ele te abençoe neste momento e seja o teu guia, seja o teu condutor, hoje e sempre. Amém.